A graça e a paz do Senhor Jesus aos ouvintes do canal Herdeiro de Deus. Amados, vamos dar continuidade ao estudo, a segunda parte da hierarquia dos anjos. Então, eu quero ler aqui para iniciar em Hebreus, capítulo 1, versículo 13 e o 14. Ora, a qual dos anjos jamais disse: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Então, meus queridos, nós vemos aqui que os anjos, eles são designados por Deus para nos servir. Se nós observarmos, vemos que ali no deserto, após o diabo tentar o Senhor Jesus, Deus enviou os anjos para servir o Senhor Jesus. De igual modo, quando o Senhor Jesus estava no Getsêmani, em agonia, um anjo do céu veio e o confortou. Também vemos quando o Senhor Jesus ele ressuscitou, os anjos vieram para remover a pedra da tumba do Senhor Jesus. Também o anjo veio para soltar o apóstolo Pedro da prisão. Então nós vemos que os anjos eles estão ao serviço dos que hão de herdar a salvação. E aqui diz: não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Então os anjos estão ao nosso serviço. Nos Salmos 37 diz, ou é o 34, se não me foge a memória: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Então, os anjos estão ao nosso serviço. E aqui mostra que nenhum anjo tem a posição, o privilégio de sentar à direita de Deus. A qual dos anjos jamais disse: assenta-te à minha direita? Deus só disse isso ao Senhor Jesus. Então não há anjo que seja superior ao Senhor Jesus. Ele é o anjo do Senhor, ele é o próprio Deus. E os anjos estão para servir, e todos os anjos devem adorar ao Senhor Jesus. Todos eles estão para adorar ao Senhor Jesus. Aqui em Hebreus capítulo 1, e o versículo 6 diz: e novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Então, os anjos, eles são seres espirituais, eles são imortais, eles não morrem, porém, eles não são eternos, como Deus é eterno. Porque só existe um ser que possui em si a eternidade, que é Deus. Nada no mundo espiritual ou no mundo físico tem a eternidade em si próprio, como Deus ele é eterno. Deus é o único ser que tem um atributo de eternidade, por isso que o qualifica como Deus. Como também os atributos de onisciência, onipotência e onipresença.
Só Deus ele tem esses atributos, ninguém mais, anjo nenhum tem em si a eternidade. Porque Deus ele é a vida e os anjos são criaturas criados por Deus. E eu vou vamos falar aqui sobre algumas classes de anjo. Existem algumas classes de anjo, como anjos comuns, o arcanjo, querubim, serafins, principados, potestades. Mas vamos ver aqui as principais. E a primeira delas são os anjos comuns, as miríades celestiais. São anjos simples que fazem o serviço de Deus, como diz aqui em Hebreus. No livro do Apocalipse, no capítulo 4, João teve a visão dessas miríades celestiais que estão ao redor do trono de Deus. São muitos anjos, são milhares de anjos estão ao redor do trono de Deus. Então, meus queridos e amados irmãos, João diz aqui em Apocalipse 5:11: vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono. E ele diz que o número era de milhões e milhares de milhares. Então, os carros de Deus são 20 milhares de milhares. São milhões e milhares de anjos. Veja que Deus tem um exército poderosíssimo. Desse quantitativo total de anjos, Satanás trouxe consigo 1/3, 30% das miríades celestiais. Então, para cada anjo de Satanás, Deus tem 2 anjos. Se ele trouxe 1/3, ficou 2/3. Então, para cada anjo, Deus tem 2. Para cada anjo de Satanás. Então, anjos comuns. No grego, a palavra anjo significa mensageiro. São exércitos como seres alados. Isso está lá em Daniel 9:21 e Apocalipse 14:6. Eles são enviados para dar assistência aos herdeiros da salvação. Eles se regozijam com a conversão do pecador, e vemos isso lá em Lucas 15:10. Quando um pecador se converte, o Senhor Jesus disse que há alegria nos céus. Então eles fazem uma festa, eles se regozijam no céu por causa de uma pessoa que se arrepende. Eles exercem vigilância protetora sobre os cristãos, os crentes, as pessoas que são servos de Deus. Salmo 91:11 mostra isso: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te tomarem nas suas mãos e não tropeçarem com teu pé em alguma pedra. No Salmo 34:7 diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor do que o teme e o livra. Eles protegem também os pequeninos. Em Mateus 18:10, eles estão presentes na igreja. 1 Timóteo 5:21. Recebem a aprendizagem das multiformes riquezas da graça de Deus. Efésios 3:10. Mas também eles têm uma função muito importante, meus amados, que nos traz alegria de saber que quando nós partimos desse mundo, nós não vamos sozinhos. O Senhor nos guia até a morte e além da morte. E aqui diz que eles encaminham os cristãos, os crentes, ao seio de Abraão. O Senhor Jesus relatou isso na parábola do rico e Lázaro, em Lucas 16:22-23. Quando Lázaro morreu, os anjos o levaram ao seio de Abraão. Então todo cristão, todo nascido de Deus, todo salvo na pessoa do Senhor Jesus,
ele é levado pelos anjos para a presença de Deus. Em Mateus 18:10, é geral demais, embora pareça indicar que há um grupo de anjos particularmente encarregado de cuidar das criancinhas. E embora os anjos eles não constituam um organismo, evidentemente são organizados de algum modo. E isto acontece, meus irmãos, do fato de que ao lado do nome geral anjo, a Bíblia emprega certos nomes específicos para indicar classes de anjo. Então o termo grego angelos, que quer dizer mensageiro, também frequentemente é aplicado aos homens. Você vê isso lá em Mateus 11:10, Marcos 1:2 e Lucas 7:24. Não há nas Escrituras um nome geral especificamente distintivo para todos os seres espirituais. Eles são chamados filhos de Deus. Está lá em Jó 1:6. Então, quando Deus criava o mundo, quando Deus estava criando o universo, né? Os filhos de Deus, Deus já tinha criado os anjos. Eu creio que os primeiros que foram criados antes das outras coisas, né? Céu, terra. A Bíblia diz que os anjos, as estrelas de Deus alegremente cantavam quando Deus criava o mundo. Então eles assistiram toda a criação e regozijavam, louvavam a Deus e adoravam a Deus pelas coisas que Deus criara. Eles acompanharam todo o processo de criação. Eu creio assim, a Bíblia mostra assim. Eles são santos, eles são vigilantes. Então nós temos algumas classes de anjos poderosos. Todo anjo tem poder em relação ao homem, porque um anjo só ele pode destruir, como aconteceu lá no livro de Juízes, que um anjo só matou milhares de pessoas. Então aqui vemos que temos o arcanjo, né, ou os arcanjos, e é o nome dado ao anjo que ocupa a segunda classe em sua hierarquia celestial. É um termo cujo prefixo indica a mais elevada categoria nessa posição hierárquica. O prefixo arc quer dizer chefe. Então o termo arcanjo só ocorre 2 vezes nessa escritura. Lá em 1 Tessalonicenses 4:16 e em Judas versículo 9. Mas há outras referências para ao menos um arcanjo, que é Miguel. A Bíblia faz referência de um arcanjo apenas, que é Miguel. Ele é o único a ser chamado de arcanjo e aparece comandando os seus próprios anjos. Então nós vemos lá em Apocalipse 12:7, quando diz que o dragão vai batalhar contra Miguel. Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão e seus anjos. E Miguel e seus anjos prevaleceram. E o dragão e os seus anjos foram lançados para a terra. Tá? Apocalipse 12:7. E como o príncipe do povo de Israel também, o arcanjo Miguel é citado. Lá em Daniel 12:1 nos fala essa referência. E Daniel 10:13 e 21. Daniel 12:1 nos diz: naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. Então, Miguel é um arcanjo, chefe dos exércitos celestiais, e é príncipe também, defensor da nação de Israel, dos judeus.
ele está diante da presença de Deus. E a ele são confiados as mensagens. Isso falando-se de Gabriel. Gabriel é um outro anjo mencionado que está na presença de Deus. E a Gabriel é confiadas as mensagens específicas, importantes com relação ao reino de Deus. Nós vemos isso lá em Daniel 8,16 e Daniel 9,21. Então nós temos Miguel como arcanjo, que é o chefe dos exércitos em termos de guerra. E nós vemos Gabriel, que é um outro anjo de uma posição elevada, e acredita-se que ele também seja um arcanjo. A Bíblia não diz, não faz referência a ele como arcanjo, mas devido à sua posição, possa ser que ele seja um arcanjo. Mas por conta das grandes missões de mensagens que ele traz, em Daniel mostra que quando Gabriel veio trazer a mensagem para Daniel a respeito do fim dos tempos, o príncipe da Pérsia, que é um anjo de Satanás, que a Pérsia é o Irã. Então veja que Satanás designou um príncipe para controlar a Pérsia, o Irã. Por isso que o Irã odeia tanto os judeus, porque existe uma guerra no mundo espiritual em relação ao príncipe da Pérsia e o príncipe dos judeus, que é Miguel. Então veja que quando Gabriel vem trazer a mensagem, ele fica ali interditado, 21 dias ali, o príncipe da Pérsia detendo Gabriel, porque Gabriel não é anjo de guerra. Cada um tem uma função celestial. Então, a função de Gabriel é trazer mensagem. Então você vê que Deus é um Deus organizado. Existe uma hierarquia e Gabriel tinha que respeitar, que foi designado para Miguel. Gabriel tinha que respeitar isso. E Gabriel pede a Deus que envie Miguel. E Gabriel, ao pedir, Deus envia Miguel, que é o anjo guerreiro, o anjo chefe de guerra dos exércitos celestiais, que geralmente bate de frente com esses principados, esses príncipes, esses anjos poderosos de Satanás e o próprio Satanás. Como diz lá em Judas, quando ele contendeu o corpo de Moisés, foi Miguel que foi lutar, contender contra Satanás na disputa pelo corpo de Moisés. Então, quando o Miguel é enviado, ele vence aquele príncipe da Pérsia e Gabriel pôde passar. Você veja que existe uma luta no mundo espiritual, nas potestades do ar, no segundo céu. Quando o anjo Gabriel veio, o príncipe da Pérsia, que é um anjo de Satanás, é um príncipe. Veja que Satanás tem príncipe, porque quando ele foi lançado, ele veio com esses príncipes, ele enganou muitos príncipes no céu, potestades. A própria Bíblia diz em Efésios 6:12 que não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra principados. Veja que Satanás conseguiu arrastar principados, potestades, príncipes das trevas. Não é príncipe apenas, são príncipes. Então veja que tinha muitos príncipes. No céu tem muitos príncipes, anjos príncipes, como Miguel é um príncipe. Então Satanás conseguiu trazer com ele, enganou muitos príncipes, potestades, principados e anjos comuns, que são hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, que o apóstolo Paulo fala. Então nós vemos que Miguel e Gabriel são dois anjos que são citados com seus nomes na Bíblia. E o termo
Principado é também aplicado em sentido relativo, certamente a anjos com missões especiais. A palavra arcanjo no Novo Testamento inteiro aparece apenas em Judas 9 e 1 Tessalonicenses 4,16, quando diz: o mesmo Senhor virá com alarido, ouvida a voz do arcanjo e tocada a trombeta de Deus. Então nós vemos que o arcanjo vai estar, porque na hora que o Senhor Jesus for dada a ordem para ele vir buscar a igreja, Satanás vai convocar, no momento do arrebatamento, Satanás vai convocar os seus exércitos. Satanás vai convocar os príncipes, principados, potestades, todos os exércitos demoníacos, anjos caídos, vão entrar em ação para tentar deter a igreja, passar, assim como aconteceu quando Miguel veio tirar o príncipe da Pérsia para Gabriel poder passar. Você vê que o príncipe da Pérsia foi enviado de Satanás para deter Gabriel de vir trazer a mensagem dos fins dos tempos para Daniel. Da mesma forma, a igreja, quando subir, for arrebatada, Satanás vai querer deter a igreja de passar. Por isso que na ocasião, em Apocalipse 12, vai existir uma guerra. Miguel e seus anjos vão batalhar contra o dragão e os seus anjos. O dragão é Satanás, Lúcifer, o diabo. Ele com seus exércitos vão estar reunidos na tocaia. Por isso que o dia e a hora ninguém sabe. Satanás vai ser pego de surpresa. Mas ainda assim, no momento em que a igreja for subindo, ele vai tentar deter que a igreja suba, mas não vai conseguir. Porque Miguel e seus anjos vão batalhar contra ele e os anjos de Satanás. E vai lançá-los por terra. Satanás não vai prevalecer. Miguel prevalecerá lançando todos os anjos de Satanás juntamente com o diabo na terra. Está escrito em Apocalipse 12. Você pode conferir isso, que vai acontecer essa guerra na ocasião do arrebatamento. Aqui está uma prova que esse capítulo 12 aqui trata do arrebatamento. A peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Veja que os anjos são de Miguel. Por quê? Porque Deus designou Miguel para comandar. É o comandante dos exércitos dos anjos que entram em guerra. Então Miguel, ele é um anjo de guerra. Um anjo guerreiro. Ele entra em ação sempre em estado de guerra, de defender os judeus e defender o povo de Deus quando se trata de guerra. Nós vemos também que existem situações em que Miguel e que Gabriel foi designado para trazer também a mensagem da anunciação do nascimento do Senhor Jesus. E o nome Gabriel significa homem de Deus. O vocábulo hebraico Gabriel significa homem de Deus, que vem do hebraico Geber, varão, e El, forma abreviada de Elohim, Deus. Ele anunciou a Daniel a visão de Deus para o tempo do fim. Ele coube o privilégio de anunciar a Zacarias o nascimento de João Batista. Trouxe ao mundo a notícia do nascimento de Jesus Cristo. Então, Gabriel significa herói de Deus, poderoso. Miguel é a variante de Miqueias e Micaías e significa quem é como Deus.
Não nos é revelado o porquê deste significado, mas ponderamos que seja em oposição à disposição hostil de Satanás, que tentou ser igual a Deus, que está lá em Isaías 14, quando ele disse que seria semelhante ao Altíssimo. Miguel é descrito como arcanjo, o anjo patrono e guardião do povo de Israel que lutou contra o diabo. Está lá em Daniel 10, 13, 21, Daniel 12, 1 e Judas 9 e Apocalipse 12, 7. Gabriel não tem classificação definida. Não temos a informação que ele seja um arcanjo, um querubim ou um serafim. Ele é o portador das mensagens mais especiais que Deus designa. Porém, no livro de Tobias, que é um livro apócrifo, ele está rolado como um dos 7 arcanjos que estão na presença de Deus. Existe uma corrente de estudiosos que alega haver apenas um arcanjo, que é Miguel. Mas embora haja apenas uma citação bíblica, o contexto das Escrituras dá a entender que hajam outros arcanjos. No dia do arrebatamento, o Senhor será acompanhado dos arcanjos, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Cá em 1 Tessalonicenses 4,16, meus irmãos. Se houvesse apenas um arcanjo, a preposição viria articulada do arcanjo. Porém, a preposição é de, passando a ideia que haja mais de um arcanjo. Pode-se observar isso nos idiomas original. No Antigo Testamento, Gabriel aparece apenas em Daniel, e ali como um mensageiro celestial que surge na forma de um homem. Suas funções são revelar o futuro ao interpretar uma visão, Daniel 8,17, e dar entendimento e sabedoria ao próprio Daniel. Nós temos também, meus irmãos, os querubins. Os querubins, no hebraico, o termo querubim vem do plural de querube. No grego, cheroube, palavra de etimologia incerta. São responsáveis pela guarda da entrada do paraíso. Está lá em Gênesis 3:24. Eles observam o propiciatório e constituem a carruagem de que Deus se serve para descer à terra. Está lá em Salmo 18:10, quando diz que Deus montou no querubim. Como demonstração do seu poder de majestade, em Ezequiel, capítulo 1 e Apocalipse 4, são representados simbolicamente como seres vivos em várias formas. Mais do que outras criaturas, eles foram destinados a revelar o poder, a majestade e a glória de Deus, e a defender a santidade de Deus no jardim do Éden, no tabernáculo, no templo e na descida de Deus à terra. Essa classe de anjos, meus irmãos, criados por Deus, se destaca pela ligação que eles têm com o trono de Deus. A palavra querubim, no original hebraico, querub, tem o sentido de guardar, cobrir. Satanás, ele é dessa classe, meus amados. Está lá em Ezequiel, que diz: tu eras querubim ungido. Você vê que Satanás, Lúcifer, antes de pecar, né? Ele não era apenas um querubim, ele era querubim ungido. Veja a posição que Satanás, antes de se tornar Satanás, que Satanás vem do hebraico, quer dizer adversário, antes ele se chamava estrela da manhã, estrela da alva, filho da alva, né? Que é Lúcifer, portador de luz. Então veja como Satanás ele tem um poder que Deus ainda não tirou dele. Deus tirou a glória dele, a posição dele celestial,
mas deixou ele com a sabedoria e o poder. E as pessoas subestimam o diabo. E o apóstolo Paulo faz um alerta que nós não devemos subestimar os ardis de Satanás. Ele é um inimigo perigoso, ao ponto de tentar o próprio Jesus, ousado e desafiar, desacatar o próprio Jesus, ao ponto de pedir, mandar Jesus adorá-lo. Veja a ousadia dele de pedir para Jesus, é Deus, ele pedir para Jesus adorar a ele. Veja o quanto o querubim, Lúcifer, Satanás, é ousado. Então os querubins, eles são responsáveis por todas essas coisas. Essa classe de anjos, meus irmãos, se destaca pela ligação que eles têm com o trono de Deus. A palavra querubim vem do hebraico querub, tem o significado de guardar, cobrir, como eu falei. Eles aparecem pela primeira vez na Bíblia em Gênesis, no jardim do Éden, para guardar a entrada oriental, a fim de que o homem que havia pecado contra o seu Criador não tivesse acesso ao caminho da árvore da vida. Leia isso lá em Gênesis 3:24. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden. Veja que a função principal dos querubins é guardar, proteger. Então, certamente, com certeza, eles protegem ali o trono de Deus, eles guardam ali, eles estão ao redor do trono, mais próximo de Deus, ali protegendo o trono de Deus, zelando pela proteção ali do trono de Deus. O que nós aprendemos acerca dos querubins é que eles possuem sua posição elevada na corte celestial e estão diretamente ligados ao trono de Deus. Isso nós vemos em Salmo 81, Salmo 99:1, Isaías 37:16 e 1 Samuel 4:4, 2 Reis 19:15. Em Ezequiel 10, os querubins aparecem cheios de olhos e o trono de Deus está acima deles, significando a onisciência de Deus. A ligação dos querubins com o trono de Deus nos ensina que eles guardam o acesso à presença de Deus. Eles guardam o acesso à presença de Deus. Sua função é proteger, para que o pecado não venha poluir a santa presença de Deus. Eles zelam pela presença de Deus. Veja como os anjos, querubins, esses seres celestiais, têm um zelo magnífico, um zelo imenso por Deus. Porque eles sabem quem Deus é, eles veem Deus. Então os seres humanos, nós pecadores, não temos essa ideia latente, real, o quanto eles têm acerca de Deus, porque eles veem Deus, todo o poder, toda a glória de Deus ali, eles estão vendo constantemente. Então eles sabem quem é esse ser glorioso chamado Deus é. E o ser humano é tão ignorante, meus amados, que não tem mínimo respeito a Deus, o temor, que não faz ideia de quem realmente Deus é. Como os querubins têm essa visão, essa convicção de quem Deus é, nós seres humanos não temos. Então os querubins, eles são estritamente zelosos, né? Eles são muito zelosos pela presença de Deus, pela proteção ao trono de Deus. Mas temos também, além dos querubins, uma outra classe de anjos, de seres celestiais, digamos assim, que são os serafins. Os serafins são mencionados somente em Isaías, capítulo 6, e os versículos 2 e 6 desse capítulo. Eles constituem uma classe de anjos muito próximas dos querubins. São representados simbolicamente em forma humana, com 6 asas cobrindo o rosto, os pés e 2 prontas para a execução das ordens do Senhor Deus. Eles permanecem servidores em torno do trono de Deus poderoso, cantam louvores a Deus e são considerados nobres
os nobres entre os anjos. Então os serafins são considerados nobres. Veja que coisa linda, quanta coisa linda tem no céu, meus irmãos. Quanta coisa magnífica, maravilhosa. As coisas que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram e não desceu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para nós. Então nós temos que realmente fazer força, lutar para um dia chegar lá. Um dia estarmos presenciando todas essas coisas lindas, magníficas. Que essas belezas da terra aqui, a gente fica admirado, mas nada se compara às belezas celestiais. O vocábulo serafim deriva de seraf, significa ardente, refulgente ou brilhante, nobres ou afogueados. Essa raiz também pode significar consumir com fogo, mas também rebrilhar e refletir. Esta classe de anjo aparece uma só vez na Bíblia, em Isaías 6, 1 a 3. Alguns escritores judeus têm Desculpe, meus irmãos. Têm procurado sustentar que os serafins são seres brilhantes. Os serafins estavam acima dele, diz em Isaías 6:2. Veja que os serafins estão acima de Deus. E eles têm 6 asas. Os serafins estão intimamente ligados ao serviço de adoração e louvor ao Senhor. Nesse serviço eles proclamam e mantêm a santidade de Deus. O termo serafim fala de adoração incessante do seu ministério de purificação. Na visão de Isaías, os serafins são representados como tendo 6 asas. Os serafins, meus irmãos, as suas asas, eles têm por objetivo mostrar ao profeta a capacidade de movimento e locomoção dos anjos para realizar a vontade de Deus. É uma forma materializada que os seres espirituais usam para serem compreendidos, porque de fato os anjos são incorpóreos. Isaías 6:3. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia de sua glória. Seu louvor constantemente é dirigido à Trindade. Santo, Deus, Santo, o Senhor Jesus, Santo, o Espírito Santo. Neste texto devemos observar o pronome nós, no versículo 8, Isaías 6:4. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamavam, e a casa se encheu de fumo. A Bíblia nos apresenta ainda mais. A única menção a esses seres celestiais nas páginas das Escrituras Sagradas fica no livro de Isaías. Pelo que observamos, parece que para Isaías os serafins, eles constituíam uma ordem de seres angélicos, responsáveis por certas funções de vigilância e adoração. No entanto, parecem ser criaturas morais distintas e não apenas projeções da imaginação e personificação de animais. Suas qualidades morais eram empregadas exclusivamente no serviço de Deus. Então, meus irmãos, nós vemos aqui que os céus têm seres muito incríveis, que não temos como descrever o quanto esses seres são magníficos. Existem algumas características acerca dos anjos, no sentido geral, que eu quero citar aqui.
São 20 características dele, eu acho importante citá-las. Primeira característica é que os anjos, eles adoram a Deus. Apocalipse 7:11 e Hebreus 1:5 nos diz isso. Então os anjos, eles adoram a Deus e nós também devemos adorar a Deus. Eles foram criados para isso. Nós também fomos criados para isso. A segunda característica é que eles cumprem a vontade de Deus. Salmo 103, verso 20. Então a vontade de Deus, ela é extremamente cumprida. Quando Deus determina, eles obedecem. Esse é o segredo lá no céu, obediência. Eles cumprem essa vontade soberana de Deus. A terceira é que eles veem a face de Deus. Mateus 18:10. Quarta, são submissos ao Senhor Jesus. Está lá em 1 Pedro 3:22. Quinta característica, são superiores aos seres humanos. Hebreus 2, 6 e 7. Jesus por um momento se fez menor do que os anjos, porque ele se fez homem como nós. Que coisa gloriosa, que coisa linda, né? Que amor, se tornar menor do que os anjos por um momento, quando se tornou homem, porque nós homens somos menores que os anjos. Eles moram no céu. É a sexta característica. Sétima característica é que eles não se casam. Mateus 22:30, Jesus disse isso. Que lá no céu os anjos de Deus não se casam nem se dão em casamento. E que quando a pessoa morre também não se casa. Essa ideia das seitas que a pessoa morre e se casa lá é uma ideia totalmente fora do contexto bíblico. Então, não se casam. A Bíblia não esclarece muito, mas entre os anjos não existe distinção sexual. Todas as vezes que aparece na Bíblia, eles são citados no masculino, anjo e não anja. Não existe anja. Essa história de anjo feminino, não existe isso. Eles só são citados no masculino. Arcanjo, anjo, querubim, serafim, tudo masculino. Não existe anja. 8. Eles não podem morrer. Ou seja, eles são imortais, é o que eu falei. Lucas 20, 34, 36 a 36. 9. Não devem ser adorados. Então tem muitas seitas, tem muitos movimentos espíritas, muitas religiões que têm os anjos como deuses. E muitos até o adoram. Mas a Bíblia diz que eles não devem ser adorados. Quando João, na ilha de Patmos, lá no final do Apocalipse, João viu um anjo, ele se prostrou para adorá-lo. E o anjo disse que ele não o adorasse. Não o adorasse. Mas que ele era conservo dele. Não era para João adorar o anjo. E está escrito aqui, Apocalipse 22 e o versículo 9. Versículo 8 e 9. Eu, João, sou quem ouvi e vi estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo. Aqui não é nem o Senhor Jesus, tá? É um anjo comum, tem letra minúscula. E ele diz: do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Então ele me disse: vê, não faças isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, dos que guardam a palavra deste livro. Adora a Deus. Então você vê que os anjos, eles próprios, eles mostram que só quem pode ser adorado é Deus. Então não existe essa história de adorar anjo, adorar Maria, adorar os santos.
adorar Santo Antônio, São Paulo, adorar imagens. Nenhum ser na terra e no céu deve ser adorado além de Deus. Somente Deus, Pai, Deus, Filho, Deus, Espírito Santo, deve ser adorado, mas ninguém. Essa história que Maria deve ser adorada não existe. Não tem na Bíblia isso. As pessoas vivem sem esse esclarecimento, aceitando esse tipo de situação. Então ele não deve ser adorado. Foi pelo fato de querer ser adorado como Deus que Lúcifer caiu. Qualquer teoria que induza a veneração de anjo só pode vir do anjo que quis ser adorado, ou seja, do diabo. E com o intuito de envaidecer os anjos de Deus para que caiam, pois eles têm livre arbítrio como nós. A 10ª são anjos da guarda para servos de Deus e crianças. Hebreus 1,14 e Mateus 18,10. A 11ª é que os anjos são conservos dos servos de Deus. Apocalipse 19:10. A 12ª, os anjos se regozijam pela conversão de cada pecador. Lucas 5:10, 15:10. A 13ª, eles trazem respostas de Deus para seus servos. Atos 10:4. Isso aconteceu com Cornélio. Cornélio oferecia a esmola, dava esmola e oferecia a Deus, as suas orações, fazia as orações diárias. E um anjo de Deus, um anjo comum, veio a ele. Veio trazer resposta para Cornélio. 14ª, eles castigam os inimigos de Deus. Está lá em Atos 12, 21 a 23. Com relação a Herodes, que foi punido, castigado, porque não deu glória a Deus. 15ª, eles lutam contra as forças demoníacas. Apocalipse 12, 7 a 8. 16ª, existem anjos territoriais. Daniel 19:20, Daniel 9:20 revela isso. Miguel é o príncipe de Israel e assim como ele existe anjos designados por Deus para lutar nas regiões celestes a favor das nações. A 17ª, conduzem os salvos ao céu. Lucas 16:22. A parábola do rico e Lázaro, o mendigo. A 18ª, eles acompanharão o Senhor Jesus quando voltar. A 19ª característica, eles agirão como ceifeiros no fim dos tempos. Mateus 13 e 39. E a última, que é a 20ª, estarão presentes no julgamento da humanidade. Lucas 12, 8 e 9. Então, meus amados, nós vemos aí os anjos comuns, nós vemos o arcanjo Miguel, o anjo Gabriel, vemos os querubins, do qual Satanás é dessa classe, do querubim. Tu eras querubim ungido. E vemos os serafins, que está relatado lá em Isaías. Mas os querubins também são mostrados lá em Ezequiel. O livro de Ezequiel traz um relato incrível acerca dos querubins e mostra aqueles seres aos nossos olhos estranhos. Ele, Ezequiel, teve esse privilégio de ter essa visão, a visão dos 4 querubins. Você pode ler em Ezequiel capítulo 1. São seres muito complexos, são coisas magníficas que tem no céu. E aí nós vemos essas classes de anjos sucintamente, para não se estender, a pedido do nosso querido irmão que ouve o canal aí, me pediu
E eu aqui de uma forma bem resumida, né? Estou trazendo, finalizando essa parte, segunda parte da hierarquia dos anjos. A primeira foi sobre o anjo do Senhor, que é o Senhor Jesus ali no Velho Testamento, que está aí na primeira parte do vídeo. Que Deus abençoe você e que o Senhor nos dê entendimento, sabedoria, esclarecimento acerca desses seres. Que tenhamos cuidado, porque a Bíblia diz em Coríntios que Satanás se transfigura em anjo de luz. Então, se algum anjo aparecer para algum de nós, é importante que nós venhamos a provar, porque pode ser Satanás transfigurado em anjo de luz. O diabo tem dado muitas revelações, e através de aparições de anjos, muitas religiões, muitas seitas surgiram. Muitas seitas surgiram. O anjo se apresentava, dava as coordenadas, uma suposta revelação, e surgiram muitas religiões, muitas seitas aí, através dessas revelações, desses anjos que tomaram forma de anjo de luz. Na verdade, era um anjo do diabo, porque se fosse anjo de Deus, não ia trazer ideias contrárias à palavra de Deus, contrárias a Deus, inclusive perseguindo cristãos, se opondo às escrituras. Isso prova que não veio de Deus. Foram anjos que se transformaram, como Paulo diz, que não é maravilha, porque Satanás se transforma em anjo de luz. Então, os anjos de Satanás têm essa capacidade. Eles vivem nas trevas, mas podem se transfigurar em anjo de luz e enganar, trazendo mensagens, revelações, visões, para enganar, porque essa é uma função principal de Satanás. O mundo espiritual dele é enganar a humanidade. Ele é um enganador, enganará o mundo todo através do anticristo, e vive enganando desde o princípio, desde que Eva e Adão pecou. Ele é o pai da mentira, Ele é um enganador. Temos que ter cuidado, pedir a Deus discernimento. Se existe um dom que nós devemos pedir a Deus nesses últimos tempos, é o dom de discernimento de espíritos. Dom de discernimento de espíritos, que está lá em Coríntios, que Paulo fala nos dons. Eu acho esse um dos mais importantes, porque Satanás tem enganado muita gente. Muito engano através de revelações, sonhos, visões, que as pessoas profetizam e trazem visões e revelações. São esses anjos. Quando essas profecias são mentirosas e enganadoras, vieram desses anjos de Satanás. Então existem os anjos de Deus, que trazem revelações, mensagens da parte de Deus, e Satanás também tem anjos caídos que vieram com ele e que Satanás usa para levar o engano a todo o mundo. Mas que Deus nos dê entendimento, discernimento, para que nós possamos provar os espíritos que vêm de Deus. O Senhor nos dê essa direção. Graças a Deus por essa palavra, por esse estudo, e aqui eu concluo. E vou orar nesse momento em nome do Senhor Jesus. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu agradeço a Ti por essa ministração, por esse estudo. Abençoa, meu Deus, aqueles que ouvirem, que possam ter discernimento espiritual do engano de Satanás, dos anjos de Satanás, e que possamos ter entendimento e não nos deixar enganar pelos anjos caídos. Abençoa o Teu povo, Senhor, a Tua igreja, que os Teus anjos guardem o Teu povo em todo o mundo, livrando-os, como diz no Salmo 91 e no Salmo 34, 7.
Perdoa os nossos pecados, nossas falhas. Em nome do Senhor Jesus, guarda a tua igreja, guarda o teu povo, para a honra e glória do teu nome. Amém e graças a Deus.